A gente fala agora sobre os prédios abandonados em Maceió. O alerta veio depois da parte de um prédio desabar no bairro do Jaraguá no último domingo. Nós vamos ao vivo com o Leandro Santiago, que tem mais informações para a gente. Leandro, o Ministério Público de Alagoas já havia feito audiências e recomendação ao município de Maceió sobre essa situação? Já sim, viu, Bruno? É um fator que infelizmente vem acontecendo em Maceió, os prédios que vão sendo abandonados, casas abandonadas que acabam se tornando problemas para a vizinhança, é ameaça de desabamento, é casa que acaba se tornando esconderijo para criminosos, entre outros problemas. Tem a questão da dengue também, que acaba sendo bastante presente na cidade. A gente está aqui com o promotor Jorge Dória, que vai falar mais sobre o caso. Doutor Jorge, boa tarde, seja bem-vindo. O que o Ministério Público vem fazendo desde então sobre essa questão dos prédios abandonados? Bem, primeiro explicar bem rapidamente que toda essa dinâmica de preservação desses imóveis decorre de uma determinação legal, uma mudança na nossa legislação a partir da Constituição, estabelecendo o seguinte, que todo imóvel ele tem que alcançar uma função social na cidade. Significa dizer que todo bem ele tem que ter uma fruição de forma ordenada e que traga bem-estar. Então, um imóvel abandonado, ele contraria essa regra, a partir do momento em que ele traz exatamente esses problemas que você falou, problema de saúde, problema de segurança, de problema da ordem urbanística. Então, por isso, há toda uma regulação no sentido de impedir que esses imóveis fiquem dessa forma. Então, há muito tempo, em função disso, 2, 3 anos, que o Ministério Público já vem, através de procedimentos próprios, cobrando do poder público municipal, no caso, com os imóveis daqui do município, toda uma dinâmica de enfrentamento dessa questão, no sentido de que, por exemplo, se o imóvel ele está, vamos dizer assim, completamente abandonado, ele está lá, há mais de 10 anos não se paga IPTU, o dono não é identificado, então essa condição enseja uma ação do município, está na lei, resumindo, que eu não vou aqui citar artigos, de que o município pode arrecadar, é o termo técnico, mas significa ficar com esse bem e dar a esse bem uma finalidade social. Então isso é uma coisa. A outra situação é que esse mesmo bem muitas vezes tem um dono. Esse dono não é identificado. Então, diferentemente da outra situação, o município, nesse caso o poder público, a gestão, terá que compelir esse proprietário, que já que o bem tem um dono, a cuidar desse imóvel. Então, seja fazendo restaurações, reformas, ou até se o imóvel estiver expondo a risco, ele, dono, demolir esse imóvel. Então, são essas as questões básicas, e em Maceió tem muitos imóveis nessa situação. Eu diria como exemplo aqui, por exemplo, de uma situação que está sendo muito exitosa de solução, é um prédio ali na Mangabeira, muita gente conhece, que era da antiga construtora Falcão, é um espigão que existe ali, nas proximidades ali da Casa Verde, enfim. Por exemplo, aquilo estava há 10, 15 anos, era de uma construtora, o dono morreu, e nós identificamos esse problema, estamos cobrando, o município finalmente localizou o proprietário está pagando todas as dívidas e vai demolir aquele imóvel. Então, como exemplo, é isso que tem sido feito. Então, portanto, é lamentável, por exemplo, que essa demora entre o que o próprio Ministério Público está cobrando através de seus procedimentos, recomendando, discutindo, fazendo tratativas com o município, a demora na execução dessas ações, por exemplo, de prevenção, ocasiona o que aconteceu com o Hotel Atlântico. Ele veio a ruir. A resposta da prefeitura, se vocês vêm cobrando o município, a resposta do município está sendo rápida? Lamentavelmente ainda não, mas já tem avançado muito. Por exemplo, essa questão do Hotel Atlântico, em função de tratativas havidas, recomendações que o Ministério demora na execução dessas ações, por exemplo, de prevenção, ocasiona o que aconteceu com o Hotel Atlântico. Ele veio a ruir. A resposta da prefeitura... Mais ou menos. E graças a Deus, como não houveram vítimas, no caso humanas, nós tomamos como um grande exemplo de que
essas ações têm que ser mais urgentes possível para prevenir a ocorrência de outras situações, como o do Hotel Atlântico. Nesse caso do Hotel Atlântico, e deve ser a situação de outros locais em Maceió, é um local histórico, exige um pouco mais de dinheiro para fazer uma obra como essa, é uma obra que não pode ser feita de qualquer jeito e muitas vezes o dono alega não tem dinheiro. Como é que se faz em situações como essa? Bom, você está tratando aí, é outra questão, outra vertente, digamos assim, que são os imóveis com valoração né, histórica, que façam parte do patrimônio histórico material, cultural. E aí sim, há uma outra legislação, essa com mais rigor ainda, impõe toda uma ação, tanto do particular como do poder público, na prevenção, né, da deterioração desses imóveis históricos. Então, na verdade, é um desafio, porque às vezes o particular não tem os recursos suficientes e o poder público tem que também, em ações organizadas e programas específicos, como se fosse ajudar. Então, o que não pode acontecer é que esse imóvel venha a ruir e isso vai implicar em responsabilizações civis e até penais de quem tenha dado causa. Nessa questão particular do Hotel Atlântico, já existia em outubro do ano passado um pedido da Defesa Civil que esse prédio deveria ser demolido o mais urgente possível. Nesse meio tempo ficou-se quem arca com os custos, prefeitura, o dono, e o prédio foi indo e aconteceu agora esse desabamento que felizmente aconteceu em um domingo. Se fosse um dia de semana poderia acontecer uma coisa maior. A partir disso, com esse acontecimento, o Ministério Público pode cobrar mais agilidade da prefeitura e dos envolvidos nisso? Evidentemente que sim. Então, se nós já vínhamos, né, intensificando essas ações, inclusive nós temos variados procedimentos, uns mais exitosos, mais adiantados, com certeza nós vamos, digamos, também o próprio Ministério Público ter uma atuação mais incisiva e buscar as responsabilidades no caso ocorrido do Hotel Atlântico e também uma cobrança já feita. Hoje mesmo já tivemos reuniões com a Procuradoria do município, no sentido de que todos os imóveis, né, que já foram identificados e estejam nessa condição de abandono e principalmente de exposição a risco, que eles sejam, se não imediatamente, mas dentro de um planejamento mais curto possível, que sejam tratados conforme a lei. Certo, doutor. Obrigado pelas informações. É aquela questão que preocupa toda a cidade, né, Bruno? Porque muitas vezes a população não quer saber de quem é a responsabilidade da demolição daquele terreno, daquele prédio. O que importa é que o prédio está lá, tem um laudo dizendo que ele pode desabar a qualquer momento, então são vidas que estão em risco. E a gente vai continuar falando sobre esse caso, porque afinal de contas a gente sabe tanto o número de prédios abandonados que tem em toda a cidade, como também tem os prédios históricos, que muitas vezes são herança e ninguém tem dinheiro, infelizmente, para arcar com essa reforma e o patrimônio vai se deteriorando. É risco de vida e é patrimônio da cidade que vai se perdendo. Volto com você. É isso, Leandro. O que não pode é ficar numa situação como essa e chegar ao extremo que é um desabamento, colocando em risco pessoas que não têm nada a ver com essa situação. E o mais problemático disso tudo é que são vários e vários imóveis nessas condições na área central da cidade, de circulação constante de pessoas, e a gente não sabe quando isso pode acontecer. Um prédio como esse vir a desabar. E além disso, a gente está falando do caso extremo, que é o desabamento, que é o pior dos cenários. Mas existe o outro impacto, que é do dia a dia da saúde, dessa região que vira uma área de insegurança, porque principalmente criminosos utilizam esses imóveis abandonados para tentar se esconder, cometer crimes em ruas principalmente que não têm iluminação necessária. A gente está falando tanto da dengue, que tem aumentado o número de casos, né, Leandro, em relação a essa situação, e imóveis como esse, abandonados, podem ter caixas d'água, outros recipientes que servem de acúmulo dessa água e, consequentemente, proliferação do mosquito. Está vendo como é uma cadeia de situações? Por isso que esse trabalho do Ministério Público e a cobrança é fundamental para que a gente não veja cenários como esse daqui para frente. Obrigado, viu, Leandro, pelas informações ao vivo. Você volta ao longo do Fique Alerta com mais detalhes aqui para a gente. Esperamos que esse trabalho realmente possa aumentar cada vez mais e não tenhamos situações como essa, porque o Leandro até conversou agora com o promotor, o Jorge Doria, sobre essa situação, falando muito bem. Graças a Deus aconteceu num domingo, num dia de pouca circulação de pessoas. Imagina no dia a dia, que ali tem fluxo constante de carros, tem comércio que fica aberto perto, as pessoas passam andando ali na região. A gente podia estar falando de uma situação ainda mais grave.